Pessoal, tudo bem? Então, meu nome é doutora Patrícia Mafra, eu sou veterinária de pequenos animais, de cães e gatos, já trabalho, estou formada há mais de 30 anos e eu sou especialista em medicina integrativa. Dentro da medicina integrativa, eu trabalho com cannabis medicinal, com vídeo álbum injetável, com homeopatia oral injetável, nutracêuticos e fitoterápicos. Hoje eu queria conversar com vocês sobre a cannabis medicinal. Então, pessoal, a cannabis medicinal, ela é uma fitoterapia, tá? Ela é uma das modalidades de tratamento que estão dentro da terapia integrativa. A cannabis, ela é conhecida há muitos mil anos. Então, existe um relato, é o primeiro relato, na verdade, do uso da cannabis como terapia, como uso medicamentoso, né, como medicamento, do ano de 2700 a.C. E esse relato ele foi registrado num livro chamado Pensal, é um livro chinês, e esse livro chinês ele é considerado a primeira farmacopeia mundial. Então, assim, a cannabis ela é muito antiga, né? O uso terapêutico da cannabis ele já é muito antigo. Então, eu queria conversar um pouquinho sobre ela, né? Sobre o que ela é. Então, como eu falei, a cannabis ela é uma fitoterapia, porque a gente faz um medicamento através da planta cannabis, tá? Então, ela é um fitoterápico. E esse fitoterápico ele tem várias indicações e eu utilizo muito na minha rotina clínica, cada vez mais. E eu vou dar uma ênfase principalmente ao tratamento do câncer. A cannabis medicinal ela é muito utilizada no tratamento do câncer. Ela é muito importante no tratamento do câncer. Por quê? Porque a cannabis medicinal não só ela alivia a dor que é provocada por essa doença, como também ela atua diretamente como uma terapia antitumoral. Então, o óleo de cannabis ele tem ação em cima das células tumorais. O que ele faz? Ele faz uma apoptose dessas células. O que é isso? É uma destruição das células tumorais. E ele faz essa destruição das células tumorais sem afetar as nossas células, porque ele vê aquilo como um agente agressor e ele vai lá e mata as células tumorais. Outra coisa que ele faz também diretamente no tumor é uma diminuição da angiogênese. O que é isso? Ele diminui a circulação de sangue nessas massas tumorais. Então, com o tempo, com o uso contínuo, né, do óleo de cannabis como tratamento anticancerígeno, aos poucos ele vai agindo, matando essas células tumorais, matando essa massa tumoral, esse tumor, tá? Então ele faz isso, ele tem ação antitumoral e tem ação também para analgesia, no caso do tumor, né, pessoal? E assim, eu tenho utilizado muito, como eu já falei, porque infelizmente eu tenho pego muitos casos de câncer, adenocarcinoma mamário em fêmeas, linfoma, muito linfoma, né? Sarcoma também. Eu tenho também tido muitos casos de tumores de mandíbula. É interessante isso, mas tem surgido bastante para mim. Infelizmente também tive um caso há pouco tempo de tumor cerebral. Então, realmente ela é uma boa opção, né, pra gente, uma boa opção de tratamento. E pensando o seguinte, quando a gente pensa na medicina integrativa, a gente pensa na palavra integrar, né? Então, o que significa isso? Que a gente vai utilizar o máximo que for possível do poder curativo de várias
substâncias, né? Então, assim, tanto da cannabis como do visco álcool injetável, que também tem ação anticancerígena. Existem homeopáticos orais injetáveis também que têm ação anticancerígena. A gente trabalha também com nutracêuticos, por exemplo, o ômega 3 puro DHA, extremamente, ele também tem uma ação de apoptose, então celular das células cancerígenas. Então isso tudo é ao integrar, né? E é importante também falar em relação ao câncer que o tratamento do câncer associando a quimioterapia à medicina integrativa, então ao cannabis medicinal, também ao visco, ao ômega, às homeopatias, ele só vai ajudar, ele só vai ter uma ação de sinergismo, então só vai ajudar, eles vão agir em conjunto para melhorar o estado geral desse paciente e para tentar combater essa neoplasia. Então é muito interessante fazer a associação. Então aqui o que eu vou dizer, animais que estão em tratamento quimioterápico, a gente pode associar a cannabis sem problema nenhum. Então a gente pode fazer o tratamento antineoplásico, né? O tratamento desse câncer, tanto usando a quimioterapia como usando também a cannabis e outras, né, formas também, como eu já falei aqui, que isso só vai melhorar, isso só vai dar pra gente mais chance da gente conseguir ter resultado positivo nesses casos, tá, pessoal? Então não tenham medo, hoje em dia a gente consegue ter acesso a esses tratamentos aos olhos. Nós veterinários conseguimos o acesso aos olhos através das associações. Então eu costumo indicar as associações que eu confio. Eu acho que isso é importante, porque existem várias associações, várias são ótimas, mas eu costumo indicar as associações que eu confio, ok? E não é difícil, a gente consegue, a gente envia uma prescrição assinada, carimbada por mim, enfim, um laudo veterinário explicando o porquê daquela prescrição. Então fiquem tranquilos em relação a isso, porque a gente sabe que existe uma preocupação em relação ao uso da cannabis, por causa do preconceito que ainda existe em relação ao tratamento com a cannabis, e isso tudo por causa do uso recreativo. Então, o que é importante aqui, que a gente é importante a gente separar o uso recreativo do uso medicinal. Tá bom, pessoal? É importante a gente fazer essa separação, porque tem pessoas que ainda têm medo, né? E assim, aqui a gente está falando sobre as propriedades medicinais do óleo, que são incríveis, né? Quem já teve oportunidade de utilizar sabe que realmente tem um efeito incrível. No caso do câncer, inclusive, aqueles animais que estão debilitados, que já têm problema de enjoo, de vomitar por causa da quimioterapia, já estão com problema no fígado por causa dos quimioterápicos, são animais que já estão muito debilitados, que já têm metástase, que estão inapetentes, que já não conseguem dormir direito, que estão com muita dor. Tudo isso a gente consegue melhorar com o uso da cannabis medicinal. Então, é importante a gente buscar o que eu estou falando, assim, a gente encontra em relatos de casos, a gente encontra em trabalhos publicados por veterinários sérios, né, por faculdades. Então, é importante, realmente procurem, é muito importante, estudem, né, procurem bons profissionais, procurem saber se os profissionais estudaram, o que eles sabem sobre o tratamento, qual é a experiência que eles têm, para vocês conseguirem ter um bom resultado no tratamento. Que isso que é tudo que a gente quer, né? A gente quer dar qualidade de vida dos nossos pacientes, a gente quer dar qualidade de vida para os nossos bichinhos, né? Então, assim, isso é muito importante. Bom, pessoal, tirando o câncer, eu também queria falar sobre outras indicações, né? Então, além da dor crônica e além do câncer,
a gente pode utilizar a cannabis também em casos de doenças osteoarticulares, como é o caso da artrose, das artrites, da displasia postfemoral, das hérnias de disco, casos de fraturas também, a gente pode auxiliar. O óleo de cannabis, ele tem um efeito anti-inflamatório muito bom, ele tem um efeito anti-infeccioso muito bom, então ele ajuda muito, inclusive na parte de na parte de cicatrização também, ele é muito bom como auxiliar em todas essas questões. A gente pode utilizar o óleo em casos de doença renal crônica, então doentes renais, animaizinhos com hepatopatias, animais com doenças intestinais, como é o caso da doença intestinal inflamatória dos gatinhos, animais com doenças autoimunes, animais com doenças de pele também, a dermatite atópica, que é tão difícil de ser tratada, porque acaba que a gente tem que recorrer a corticoides, né, imunossupressores, e assim, a gente sabe que a gente não consegue grandes êxitos, né, porque quando a gente para o tratamento volta tudo de novo e volta pior, enfim, é bem complicado, né? Então, eu acho que assim, é importante a gente pensar nisso, né? Nas indicações, pensar que também é um tratamento muito seguro. Existem sim alguns poucos efeitos colaterais e existem sim algumas contraindicações, e também existem sim algumas interações medicamentosas. Então é por isso que eu estou dizendo que é importante que o tratamento com óleo de cannabis seja ministrado por um profissional habilitado, que realmente sabe o que ele está fazendo, tá bom, pessoal? E dessa forma vai ser muito tranquilo, muito tranquilo. As minhas experiências têm sido muito boas com óleo, eu não tenho tido problema nenhum com óleo, então assim, vale a pena. Vale a pena. Eu particularmente sempre começo com doses baixinhas, exatamente para a gente não ter problema nenhum, porque o que a gente quer é ver aquele animal bem, é ver o tutor satisfeito, né? É ver todo mundo feliz, né? Inclusive eu também. Bom, enfim, mais um pouquinho só para a gente terminar aqui para não ficar muito longo. Mais indicações: doenças respiratórias, né? Asma felina, bronquites, né? Bronquites alérgicas, quadros crônicos, muito interessante também. Enfim, pessoal, é isso. A gente tem realmente várias indicações do óleo. Por que o óleo atua tão bem em tantas partes do organismo, tanto dos animais como do ser humano? É porque a gente tem um sistema chamado sistema endocannabinoide, tá? Então os vertebrados possuem um sistema chamado sistema endocannabinoide. E esse sistema, ele é composto por receptores, tá? E são esses receptores, quando eles precisarem do óleo, que vão receber todas as substâncias medicinais da planta, né, do óleo de cannabis. Esses receptores vão receber esses compostos, e esses compostos vão ali exatamente para devolver o equilíbrio para aquele órgão e para aquele organismo, tá, pessoal? Então é científico, é comprovadamente científico, né? A eficácia da cannabis, ela é comprovada cientificamente. Ok? Isso é muito importante falar, e procurem, estudem, busquem trabalhos legais. Tem o PubVet, que fala sobre as publicações de veterinários, que é excelente e é muito sério. É um trabalho sério. Tem o PubMed, que é de medicina humana, que também fala muito, tem vários trabalhos sobre cannabis. Então, assim, é interessante, porque é importante que a gente tenha esse respaldo científico, ok? É muito importante. Então, assim,
Meu agradecimento a todos os colegas veterinários e médicos humanos que conseguiram publicar seus trabalhos e que estão realmente na luta, né, para a gente conseguir ter uma legislação, né, que nos proteja e que permita que a gente trabalhe com segurança e sem medo, né? Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode entrar em contato comigo desculpa, através do meu WhatsApp ou enviando mensagem por aqui também, ok? Então, beijo grande para todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.